Boa noite, querido e abençoado de Deus. Seja bem-vindo nesta super live, onde semanalmente nós trazemos conteúdos relacionados a bike, oficina, manutenção, dicas e os cuidados que você precisa aí para tocar o teu negócio, a tua oficina no dia a dia. Hoje, excepcionalmente, eu não estou ao vivo, mas eu não deixarei você sem conteúdo, isso mesmo. Então, nesta série de fim de ano, na noite de hoje, eu falarei sobre MEI para oficina de bikes. Na verdade, é uma super live que eu fiz há um tempo atrás com o meu contador, Michel Lucchini, que vai tirar todas as dúvidas e vai esclarecer para você tudo o que você precisa saber para abrir o teu negócio. Então, aproveita o conteúdo, já deixa teu like, ativa as notificações e principalmente deixa teus comentários aqui embaixo para que depois eu possa ler com maior carinho. Isso nos ajuda muito. Então, boa aula e que Deus abençoe você. Olá pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Márcio Marafon, esse é o canal marciomar.mec, um canal que nós tratamos de manutenção de bicicletas, falamos de dicas, cuidados e a live de hoje é para isso também. E eu estou aqui hoje com meu amigo Michel, seja bem-vindo, Michel. Obrigado, Márcio, pelo convite. Para nós é um prazer estar aqui podendo contribuir com o teu profissionalismo, né? E para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, através dessa plataforma aí que você está fazendo, né? Que é essa transmissão aí. Muito bacana, até fiquei bem impressionado pela organização. Legal. Né? E é o nosso futuro, né, Márcio? É isso aí. É um futuro aí que está vindo e que a gente precisa estar se adaptando, né? É isso aí. Uma das provas, né, Michel, é justamente isso, né? Eu tenho alunos do Sergipe, alunos do Rio de Janeiro, e que através dos cursos online, através das plataformas online, assim, a gente tem uma proximidade muito legal. Sim. Né? Quem é meu aluno, se tiver algum aluno meu, pode deixar já escrito aí que está no curso Profissional Bike, eu vou saber que você está aqui. E a gente tem uma proximidade até assim por causa de um grupo de Telegram que eu tenho lá, e eu consigo acompanhar o que eles estão fazendo com as manutenções. Então, assim, a era que nós vivemos, né, mudou a forma como a gente se relaciona e também mudou a forma como a informação chega nas pessoas. Mas, Michel, eu já te dei as boas-vindas, eu gostaria que você se apresentasse, então, só falar um pouquinho da tua história para o pessoal. Legal. Então, nós somos aqui da cidade de Ampere, né, e desde 76, com meu pai tem escola de contabilidade, eu trabalho com ele desde os 14, né, e hoje a gente tem um escritório muito amplo, atendemos empresas de todos os tamanhos, MEI, ME, empresas de grande porte também, lucro real, lucro presumido, né? Uhum. Então, em torno de 700 clientes a gente atende hoje ali no nosso escritório. Né? Se chama Lucchini Contabilidade. Então, é um escritório familiar, né? Onde eu fiquei com o pai, né? Tem outros dois irmãos, mas eu estou dando continuidade aí no projeto do pai, né? Então, para nós é gratificante, a gente tem bastante cliente, o dia a dia é puxado, né? Muita lei mudando, as empresas cada vez precisando mais de um suporte, né? Então a gente acaba aí tendo um dia bem corrido, né? Bem corrido, mas é bacana, é lei mudando e vamos se adaptando. Me corrija se eu estou errado, mas acho que Ampere hoje é o terceiro polo industrial moveleiro, né? No Paraná? Isso, do Paraná. Se eu não me engano, estava até em segundo esse tempo atrás, hein? Tinha uma briga aí já, hein? A nossa cidade é uma cidade muito economicamente forte, né? A gente tem um polo moveleiro de confecção muito grande. Então, empresas que exportam faz muito tempo já também. É isso aí, né? Então... isso economicamente é muito bom, né? Uma cidade que consegue girar, uma economia muito boa, né? Aqui no Sudoeste, nós hoje só perdemos para dois vizinhos, Pato Branco, Francisco Beltrão, dois vizinhos. Né? Aqui no Sudoeste, assim, de força, de economia aí. Né? Então, é uma cidade muito progressora. Ou seja, né, vocês têm empresa ali de grandíssimo porte, né? Também. Esse é importante, pessoal. Então, estou trazendo alguém para vocês hoje aqui que domina todos os assuntos ali. Legal. Ok? Que legal, pessoal. Vamos lá, então. Vamos dar início, né, ao que a gente se propôs a conversar hoje com o pessoal, Michel. O que acontece que eu vejo assim com os alunos que eu tenho do curso e muitas pessoas que acessam o meu Instagram.
pelo Instagram, eu diariamente acabo publicando conteúdo gratuito para esse pessoal lá, né? A gente tem um dos nossos propósitos aí, é ajudar a formar novos mecânicos. Então, o meu Instagram eu procuro fazer isso. Consequentemente, o pessoal me manda muito direct, às vezes no WhatsApp também. E a maior dúvida dele sempre é regime fiscal, que fala? A escolha entre MEI, se abre como microempresa, se é sociedade limitada. Às vezes as pessoas ficam um pouco perdidas. Elas querem entender o que é melhor para elas, mas elas não querem saber, não sabem por onde começar. Então, lógico, antes de nós talvez fazer uma pergunta qual seja melhor, o que eu gostaria que você falasse para nós aqui? Por que a importância de um mecânico, alguém que está abrindo uma oficina mecânica na garagem da casa dele, se formalizar? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, Márcio, a importância é muito grande. Você imagine assim que se você não tiver um CNPJ, vamos comparar como se fosse uma pessoa física sem RG, sem CPF, né? Então você acaba sendo um desconhecido perante o governo, perante a fornecedores, né? Então é essa comparação que eu tenho para falar, né? O que é a importância hoje de uma empresa estar fazendo da forma correta, de estar registrando funcionários e tentar levar da forma correta. Se você conseguir ter essa organização, pode ter certeza que a tua empresa vai crescer. A tua empresa organizada, com controles, né? Sabendo quanto você vai pagar de imposto, a questão do fisco também, será que eu vou levar uma multa, será que eu não vou, né? Hoje a fiscalização da prefeitura, as prefeituras também, elas estão sendo bastante fiscalizadoras, né? E sem contar a informação, no cruzamento de dados da Receita Federal. Hoje você vende muito por cartão de crédito, né? Tem que ter uma conta no nome. Então, tudo isso acaba sendo amarrado de uma forma que a informação acaba indo para o governo federal. De uma forma ou outra, o governo sempre vai ficar sabendo, sempre vai ficar né? sabendo, com certeza. Até mesmo da informalidade, muitas vezes. Sim, da informalidade. Por exemplo, uma pessoa que tiver informal, não tem o CNPJ, não tira nota fiscal, não tem carteira assinada e está movimentando a conta dele, pessoa física, o banco vai estar informando para a Receita Federal, tá? Eles têm uma tal de Decred, que é a declaração que os bancos fazem, né? Que essa Decred ela acaba informando lá, olha, essa pessoa movimentou 10 mil no mês, movimentou 15 mil no mês, né? Então, a Receita hoje ela está bem munida de informações e se ela quisesse pegar mesmo, pode ter certeza que faria isso, né? Nossa, mas o baque é muito grande daí, né? Se for pegar todo mundo aí que tem um rabinho para trás, aí complicaria, pode ter certeza. Hoje, se nós olharmos hoje o cenário que a gente vive hoje, né? Sim. Eu nem vou falar dessa palavrinha aí que acontece no mundo aí, mas a gente sabe que o mundo inteiro está sofrendo por conta disso que está acontecendo. A gente viveu no Brasil um fato novo em relação a quem era formalizado e a quem estava trabalhando informal, né? Sim. Então, quem estava informal acabou recebendo lá um crédito bem pequeno, né? Que a gente chama lá do auxílio emergencial. Isso, ok. Isso mesmo. E quem estava formalizado, o que aconteceu com essas pessoas? Com essas empresas? Essas empresas, eles tiveram também a questão dos funcionários do governo federal, acabou dando um auxílio também, no caso de suspensão. Minha empresa parou de vender, então meu funcionário eu vou dispensar. Não, o governo falou, eu vou ajudar a pagar o salário dele. Não, eu vou pagar o salário total. Então o governo federal ele fez isso e além de ter ampliado bastante a linha de crédito, né? Através do Pronamp. Então essas foram as duas principais assim que gerou dinheiro, né? Que gerou dinheiro. Fora outras leis trabalhistas aí que pôde antecipação de férias que o governo fez para poder fazer essa jogada econômica, né? A gente percebeu que com esse auxílio emergencial, com o Pronamp, o investimento, a aplicação de dinheiro, né, que o governo colocou na economia do Brasil, pode ter certeza que foi muito grande, né? Uma coisa bem legal ressaltar, assim, essa linha de crédito que tu comentou, até foi algo que eu também acabei pegando isso nesse momento, né? Sim. Porque era uma linha de crédito com um valor legal, com uma taxa de juros muito baixa, né? Mas qual era
qual era a base de cálculo para o governo liberar essa linha de crédito para as empresas? Então, essa base de cálculo era para ser 30% do faturamento. Só Aí, que o governo não conseguiu dar conta de tudo isso, né? isso aí. Então, por exemplo, lá vendi 100 mil, 30%, 30 mil. Você levava a carta que vem para. Tem Uhum. uma carta que vai sair através do site da Receita Federal, e você leva até a agência dos bancos, que você tem a conta, e lá ele fala: não, não vai sair 30, vai sair 15. Uhum. Né? Só que como o juro era muito atrativo, muita gente aproveitou, falou mesmo que não precisasse, Usou para né? capital de Usou giro. para capital de giro, para fazer um Isso aí. investimento, investir talvez numa troca de frota, em máquinas, equipamentos, né? Talvez em construções, reformas da empresa, né? Então isso, a jogada do governo, com certeza fortaleceu tudo, né? Fortaleceu. Fortaleceu tudo. Por que que eu estou te perguntando isso? Porque a gente está falando de formalizar ou trabalhar informal, né? Sim, Ou seja, só foi possível essa linha de crédito chegar até nós justamente por causa da formalização, correto? correto. Por isso que eu estava te perguntando isso. Então, a importância que a gente tem é de, mesmo que vá trabalhar com uma oficina mecânica aí na garagem da sua casa, Sim, você partir para formalização da empresa. Era com isso, né? certeza. É bem isso aí. A realidade que a gente vive aqui com a maioria do pessoal, Michel, são pessoas que têm o sonho de ter uma oficina mecânica. Sim. Muitos deles já foram mecânicos antigamente, agora, por conta de tudo que aconteceu, desemprego, ou usando isso até como uma fonte de renda alternativa, eles querem começar novamente a trabalhar com isso, ou seja, não são pessoas que já estão com funcionários, né, Sim. contratados, estão começando do zero, sem fornecedor, sem nada. O que que tu sugere para essas pessoas assim? O que que seria o ideal eles fazerem nesse momento, assim? Então, aí eu acho que já podemos começar a falar então do MEI, né, Isso, Márcio? é isso Já aí. podemos começar a falar do MEI. Quando a gente começa pequeno, o importante é fazer o planejamento tributário. O MEI, ele veio já faz algum tempo, eu não estou recordado de quanto tempo faz, mas a lei do MEI já faz um bom tempo que virou, a sigla MEI quer dizer microempreendedor individual. Ela foi criada bem no comecinho ali com atividades bem reduzidas. Uhum, Porque a intenção para quem que era? Era para aquela barraquinha de cachorro quente, para o uhum, pipoqueiro, né? Para o sapateiro, falava individual, então uma pessoa só. uhum. Essa que foi a intenção do governo. Aí com o tempo, com os anos fosse passando, eles começaram, não, vamos incluir atividade de mercearia, né? Certo. Vamos incluir bares. Então, acabou ampliando bastante o leque Chegando hoje das até para quem trabalha atividades. na área de serviço como oficina Sim, mecânica. como oficina mecânica também, Uhum. né? Então, essa jogada do MEI, antes que não tinha, quem era pequeno acabava sofrendo bastante, porque acabava comparando os impostos com uma empresa, sei lá, pequena empresa, vamos dizer assim, né? Certo. Uma pequena empresa, né? E as vantagens deles são muitas vantagens que tem no meio, hein? Uhum. Só vou ler aqui o que o Zenilton escreveu para nós aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó: Boa noite, sou do interior, estou montando minha oficina e estou gostando das dicas." Então já está gostando do que estamos Que trazendo bacana, para eles aqui. bacana. Hoje a gente que às vezes quer ponderar, Michel, o que é melhor, né? Até o tema da live era mais ou menos isso. O que que é melhor? Isso. É abrir uma MEI ou abrir uma microempresa, Microempresa. microempresa, né? Que é Aham. como eu abri a minha aqui na época. Que tipo de dica você dá para quem está começando assim, para ter um norte, para ela saber o que que é melhor para ela, assim? Que fatores ela tem que levar em consideração? Então, assim, tanto para um tipo que seria o regime de enquadramento no MEI, como para a EME, ela tem as características, né? A lei ela vai até um certo ponto, tá? Então, o que que acontece hoje no MEI? Será que eu me enquadro no MEI? Qual que então é a característica do MEI? Uhum. Uma das primeiras características que tem, que a Receita colocou na lei, é que você não pode ultrapassar a venda de até 81 mil reais em 12 meses, tá? Então, essa é a primeira que ela colocou. Aham. Então, eu estou vendendo aqui e já alcancei os 81 mil.
de venda, Uhum. né? Então, essa receita bruta você já tem que passar para um outro regime. Então, qual que é o faturamento? 81 mil, tá? A segunda característica é a questão do empregado. Eu posso registrar funcionário? O MEI, ele tem o limite de até um funcionário só. Mas você Então, já pode contratar um, pelo menos. pode contratar um. Olha, Então, legal. é o patrão, né? Aham. É o patrão que vai estar trabalhando e pode contratar mais um, né? Nossa, maravilhoso. Posso contratar um de manhã, meio período e outra tarde? Não pode. Tem que ser Tá? integral. Tem que ser integral. Não, eu não quero dizer assim, de ter dois já não vai dar. Tá. Meio período cada um. Entendi. Então já não pode, né? Então, esses dois critérios do MEI que eles colocaram na lei e a princípio existem projetos de lei que querem que aumente, tá? Certo. Para mais número de funcionários, como também para mais faturamento. Uhum. Mas isso ainda não está aprovado. Ainda não Tá? está aprovado. Mas já teve uma alteração no faturamento desde o começo da lei. Uhum. Tá? A primeira lei veio com 60 mil reais. Aí já aumentou para 81. Né? Então já deu mais um fôlego aí. Uhum. Né? No faturamento. No você fala. faturamento. Uhum. Né? Outra coisa assim, vou montar minha bicicletaria e tal, minha loja, e eu vou comprar agora 100 mil. Uhum. Será que eu posso estar dentro do MEI? Pode estar dentro do MEI. Porque a lei não fala do limite de compra. Isso não tem, então. Limitação de compra, De compra não. não tem. Olha, aí Né? legal, pessoal. Então, assim, todo mundo sabe que quando você faz uma loja, vai montar inicial, você vai ter que formar um estoque. Uhum. Né? Então, o investimento vai ser grande. Posso comprar no primeiro mês 40 mil? Pode, sem problema nenhum. No segundo, posso comprar 20, posso estourar minha compra no ano 100 mil. Uhum. É o primeiro ano, até você engrenar, né? Para fazer teu movimento e tudo. Então pode estar fazendo isso, não tem problema nenhum. A lei deixa bem específica, lá está bem, que não pode ultrapassar os 81. Uhum. Tá? Dá uma média de 6.750 no mês, né? Mais ou menos nessa faixa. Tá, Mas, esse faturamento ali, porque nós estamos falando da área de serviço também, né? isso. A área de serviço, ela tem o imposto, o ISS, que chamam, que é Isso, da ISS. cidade, correspondente à cidade, né? Correto. É a parte ou ele é um imposto único dentro do MEI também? Então vamos lá para o imposto do MEI. Isso. O imposto do MEI, ele acaba entrando, tem 3 tipos de impostos dentro dele. Tá? Você vai estar recolhendo o INSS, que ele é correspondente a 5% de um salário mínimo. O INSS é para a Previdência. Isso, para se aposentar. Para se aposentar. Se caso teve, acabei me machucando, ou caso for uma mulher que tiver gestante, né? Então vai ter, ele está assegurado também, Márcio, normal, como se fosse uma outra empresa. Então Certo. ele vai estar pagando esse 5% do INSS, tá? Uhum. Ele paga R$1 de ICMS, que vai para o estado da onde tiver estabelecida a empresa, né? Certo. E para a prefeitura vai R$5. Ele não vai em percentual. Não vai em percentual. Entendi. Então, assim, hoje, um mês, se você movimentar, quem vai abrir como comércio e serviço. Certo. Tá? Então, você vai ter uma despesa de R$62 por mês. Fixo. Fixo, pessoal. Fixo. Fixo. Né? Posso tirar os 8 mil de nota fiscal. Vai aumentar meu imposto? Não. Ele é fixo mesmo. Ele é fixo, independente do quanto for o faturamento do mês, então. Isso mesmo. Então a base de cálculo não é faturamento conforme é nos outros regimes. Correto. Ele é fixo. Isso mesmo. Olha, para quem está começando, né, dá para até se organizar muito melhor. Se organizar. E assim, o MEI, você também não precisa ter um sistema para emitir nota fiscal. Olha, legal. Né? Não precisa ter um sistema para emitir nota fiscal. Pelo menos aqui no Paraná, o governo disponibiliza o site deles para fazer a nota fiscal, quando é venda de peças. Tá? Entendi. E quando é prestação de serviço, daí você fala no município. Então tem que ver com a prefeitura. Né? Então, a prefeitura aqui também da nossa cidade, ela também disponibiliza o site dela, onde pode entrar lá e fazer a nota de prestação de serviço. Legal. Então não precisa estar adquirindo um sistema, nada, né? Agora a parte gerencial, quero controlar minhas duplicatas, quero controlar
meu faturamento, né? Uhum. Aí você pode já estar talvez partindo para um sistema aí que faça esse controle, né? Ou até mesmo para planilhas. Até sugiro que se alguém tiver a, 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 a oportunidade de acessar o site do Sebrae, o Legal. site do Sebrae tem planilhas lá, tá? Tem planilhas que você ele vai até fazer preço dos Para produtos, compor tudo, o né? preço. Compor o preço, fazer o markup, tudo. Então é bem bacana, sabe? A gente tem uma certa estrutura por trás disso que o Uhum. governo acaba dando, né? Também Certo, para não ficar na mão. certo. Outra coisa importante que tem no MEI, eu preciso dar nota fiscal de tudo o que eu vender. Cada cliente que entra na minha loja, eu preciso tirar uma nota fiscal. Ele fala no MEI que você está dispensado de dar a nota fiscal. Então, se eu cheguei, Márcio, quer nota fiscal? Não, não quero. Tá? Então, você vai fazer o teu controle à parte, Uhum. né? A lei fala que você tem que fazer esse controle e uma vez por mês você tem que fazer a soma das tuas compras, das suas vendas e fazer essa anotação aí, Ok. tá? Então ela é uma forma do governo controlar e você também controlar esses 81 mil reais da venda Que do legal. ano, né? Que o único cuidado que quem está no meio vai ter que tomar é em relação a esse faturamento Esse é faturamento. anual, né? Isso, Ponderar no ano, isso. então. Então lá nesse controle você pode colocar assim notas fiscais é, com nota fiscal e sem Uhum. nota fiscal, que Uhum. você vai estar dentro da lei, Entendi. tá? O risco que quem opta pelo MEI, então, se no final do regime, né, durante um ano, Uhum. ele extrapolou esse faturamento, automaticamente ele é obrigado a partir para outro regime fiscal? Sim, sim, ele é obrigado. Ele é obrigado. É feita uma exclusão, um cancelamento do regime MEI, Uhum. né? Você não perde o CNPJ, Fica o mesmo. continua o mesmo CNPJ, fica no Legal. histórico da empresa, só que daí passa a um degrauzinho mais no regime, E né? quando isso acontece, Michel, que tipo de imposto ele passa a ter daí? Tá, então assim, Só, quando só você faz rapidamente, né? Não... Aham. A partir do momento que você passa para ME, a ME ela já é uma empresa que você não tem limite de funcionários. Ok. Você quer ter 200, 300 funcionários, não tem limite de funcionários. Você já pode ter um sócio, tá? Uhum. Então, vou abrir uma sociedade. É eu e mais o meu colega. Uhum. Então já tem que abrir no MEI. O Entendi. MEI nós não conseguimos abrir Aham. limitada, com 2 sócios também, tá? É só individual. Só individual. E outro também critério do MEI, que você não pode ter outra empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma lanchonete, né? Uhum. E tenho uma bicicletaria. Então, não pode ser MEI, Entendi. tá? Tem que ser as duas, vai ter que ser no ME, na Uhum. microempresa, né? Já passa para um regime diferente. A microempresa, Márcio, ela já sobrecarrega muito mais, porque o imposto ele vai ser sobre a nota fiscal, Sobre o faturamento. sobre o faturamento, né? Qual que é o imposto hoje? Se você jogar aqui no Paraná, o Paraná deu um desconto no ICMS para quem fatura até 360 mil em 12 meses. Uhum. Então, o governo do Paraná, desde quando veio, ele já falou, não, vou dar uma mão para as microempresas que faturam até 360 mil, não preciso pagar parte do ICMS. Então, aqui dá um pouquinho menos. Mas a tabela começa com 3,25%. Uhum. Então, assim, eu vou tirar a nota fiscal, quanto que eu vou estar pagando no ME? Já começa aí. Uhum. E da prestação de serviço, ela é 6%. Entendi. Então, ela já é quase o dobro, Salgado. né? Já é mais salgadinho. Então, o imposto para o município, que vai fazer a nota municipal, dentro da ME 6%, né? Esse é até o limite de 15 mil no mês, que existe uma tabela de impostos, que aí ele fala, se você vender de 0 a 180 mil nos últimos 12 meses, é um percentual. 180 mil a 360, vai crescendo o percentual, Uhum. né? Então, a lógica é, quanto mais você vende, maior você é e mais imposto vai pagar. Vai pagar. Eu vou citar o meu exemplo aqui, Michel, que pode ser uma dúvida também de quem já está aqui conosco e está se enquadrando aí como microempresa. Por exemplo, nós temos aqui uma diferença de ICMS também, né? Tem Que é sim. só sobre produto importado, né?
Isso Mas mesmo. quando ele vem de outro estado, a diferença da emissão da nota lá do ICMS pelo que o meu estado rege, eu pago, né? Isso mesmo. O que É isso aí. acontece? Os governos, eles querem que você compre mercadorias de dentro do estado. Dentro do estado. Ele quer que fortaleça o estado. Então, por exemplo, se você comprar pneus da bike lá de São Paulo e talvez é importado, você vai ter que pagar esse diferencial. De lá para cá, vem com 4% de ICMS, quem te vendeu esse pneu. Uhum, Mas aqui dentro do Paraná, esse pneu é 12%. uhum. Então, o que o governo faz? Opa, vamos deixar igual o negócio aí. Então, eu quero que você compre dentro do Paraná. Então, eu vou te taxar por ter comprado de fora do Fora do estado estado. com mais 8%. Pois é isso que acontece, Isso que exatamente. acontece. E assim, hoje a gama de produtos importados é muito grande, né, Márcio? Para bike, eu acredito que passa de 90%, Michel, Olha só. porque nós temos, por exemplo, dentro do Brasil, se produz muita parte de aço, né? Uhum. Aço, alguma coisa de alumínio também, e pneu também, mas parte de transmissão de bike, o fator principal dela, que é o que mais agrega valor na bike, é praticamente tudo importado. Entendi. Então esse valor acaba subindo. Esse valor acaba subindo. Muitas vezes você fala assim, vou jogar aqui nessa mercadoria 30%, minha margem bruta de lucro. Mas daí, opa, tem que ver aí, ó, será que eu vou ter que pagar mais 8%? Exato. Né? Então já joga 38 então. Né? Exatamente. Então, tudo isso um contador vai poder auxiliar você. Se caso veio o meu primeiro mês das notas fiscais, vou procurar uma contabilidade que eu confio, de confiança, né? Interessante isso. E expor para eles, comprei essa mercadoria que veio de fora, como que funciona, né? Se você comprar, também aqui no Paraná é taxado, se você comprar uma máquina ou também produtos para uso em consumo, também é taxado de fora do estado. Também é taxado. Então, preciso comprar, sei lá, um torno para fazer algumas peças, né? As ferramentas que eu uso, as ferramentas, que vocês veem nas lives, pessoal, todas elas Isso. são taxadas também. Se você comprar do Paraná, tá tranquilo, né? Se comprar de fora, mas isso é uma lei do Paraná. Cada estado tem a sua Tem o lei. seu. Importante falar isso, pessoal. Isso mesmo. Né? Aqui no Paraná, você compra, é taxado somente em produtos importados, qualquer destinação, vamos dizer assim, pode ser mercadoria para revenda, pode ser material de consumo ou imobilizado. Já no Rio Grande do Sul, se eu não me engano lá, é para qualquer tipo de mercadoria que compra de fora do estado. Qualquer tipo? Isso mesmo que for para revenda. Então tem que analisar muito também com o contador, como a gente está falando para o Brasil inteiro aí, Exatamente. tem que analisar muito essa parte aí dos custos da mercadoria, né? Então, legal. Isso é importante saber. Então, dá para a gente ter um panorama bem legal. Para quem está começando, se vale a pena, né? A gente vê que às vezes não é tão vantajoso você abrir uma microempresa de cara. É verdade. Né? Se ainda é pequeno, se ainda está começando na garagem de casa, vale a pena ainda trilhar um pouco ali no MEI, para daí sim, a partir de quando o faturamento estourar lá, vamos falar dessa forma, ele abrir essa outra opção, né? Correto. Bom eu começar com um pouco custo, né, Márcio? Querendo ou não, é uma receitinha, né? Não deixa de ser uma receita. Sobra mais no final do mês. Sobra mais no final do mês aí, porque hoje você vai abrir uma MEI, é muito rápido o procedimento, né? E também você já consegue começar a fazer os cadastros, já começa a se formalizar aí. Legal. Muito rápido mesmo. Legal. Deixa eu ler aqui então umas perguntas que o pessoal já colocou aqui. O Paulo Afonso, ele escreveu assim, quero saber do Michel, sou servidor público, posso ter CNPJ? Deve estar perguntando sobre o MEI. Foi na época que nós estávamos falando do MEI. Sim. Então, assim, o servidor público, nós temos clientes aqui que são servidores públicos municipais, que pode ter sim, pode participar de sociedades, tudo, né? Já aconteceu uma vez de um policial querer abrir, um policial estadual, rodoviário estadual, ele abriu a empresa e depois de 2 semanas já teve que fechar. Olha. Sabe? Já falou assim, já identificaram que ele tinha aberto uma empresa e dentro do regime lá policial não pode. Ele não pode ter outro vínculo. Uma normatização da Polícia Estadual. Da Polícia Estadual. Né? Então, talvez se ele é professor, nesse caso,
seria interessante ele pedir para o núcleo de educação, né? Ah, legal. Como que funciona? Ó, posso abrir, não posso abrir, né? Então, tudo depende dessa forma. O porquê que eles fazem isso? Eles não querem que você se envolva com outra atividade, né? Por exemplo, um policial, sei lá, abrir uma empresa, né? E daí mistura o serviço muitas vezes, Certo. né? A gente sabe que talvez trabalha em regimes de escala, que trabalha 24 horas, folga 36, 48, né? E a pessoa acaba mesmo querendo fazer alguma outra É coisa, verdade, né? é verdade. Ou seja, na verdade, então, o único impedimento para uma pessoa Isso. abrir no MEI hoje, lógico, você citou esse exemplo, mas de um modo mais prático seria se a pessoa já tem uma empresa aberta. Se a empresa, Aí não pode. isso, não pode. E se tiver um sócio também não pode. O sócio também não. Isso. Legal aí, Paulo? Quero abrir um MEI e tem um sócio, não Então pode tá não. bom. Olha, na Tá? sequência aqui, Michel, o Alberto Batista, ele perguntou assim, ó, MEI é obrigatório ter um contador? Então, o MEI não é obrigatório ter o contador, tá? Porém, se ele precisar registrar o funcionário, ele é obrigado a ter o contador. Porque toda a parte de você fazer o registro do funcionário, informar para o governo o registro dele, recolher, fazer a guia do INSS, fazer a guia da FGTS, isso tudo depende de um sistema de Uhum, informática, uhum. né, que é o nosso sistema contábil. Então você não vai Vai conseguir necessitar. baixar um sistema gratuito de contabilidade e fazer toda a informação que tem que fazer. Uma dúvida, assim, o honorário que um contador cobra de um MEI é diferenciado de uma microempresa? Talvez Sim, possa sim. ser uma dúvida. Sim, o MEI ele não é obrigado a fazer a escrituração contábil, Certo. tá? Que seria assim, eu vou apurar o lucro ou prejuízo do ano. Então ele não tem essa obrigação de fazer a parte contábil. Entendi. Então existe essa diferença. No nosso escritório a gente tem um costume de fazer a abertura do MEI. Nós não cobramos nada, Olha, né? legal. Não é cobrado nada, que inclusive está na lei que Uhum. o contador tem que prestar um suporte gratuito, né? Olha, E, o que a gente acaba fazendo ali? Nós damos a opção que se ele quiser que nós fizemos o controle de lançar todas as notas fiscais compradas no nosso sistema, fazer o faturamento, emitir nota fiscal para ele, né? Dar esse suporte de, preciso abrir no banco uma conta lá, todo esse suporte, uhum, aí nós cobramos R$ 50 por mês. Se ele tiver funcionário, aí a gente já cobra um pouquinho mais, cobra uhum, 75, uhum. né? Esse, assim, como se fosse uma taxa do Do serviço serviço em mesmo, si. né? Uhum. Mensalmente é cobrado esse valor, né? Mas ele dá bastante diferença, sim, para microempresa. Se você abrir uma microempresa, talvez com um funcionário, você vai ter que estar... Já volta aí. Vamos Tu lá. estava dizendo que? Então, a questão das prefeituras, né? Muitas Uhum. prefeituras, eles acabaram aderindo à lei do MEI e eles fizeram uma sala do empreendedor. Ok, Então, eles acabam fazendo esse serviço também gratuitamente de abertura da empresa. ok, Só que eles não fazem o acompanhamento, ok. tá? Também você pode procurar o Sebrae, né? Que eles podem também estar dando essa mão aí, esse suporte, né? Uhum. Só que eles não fazem esse acompanhamento aí. Então, você mesmo pode abrir até em casa o MEI. Ele é um site bem Olha aí, fácil, tá? legal. É bem fácil. Você precisa ter a senha Gov, tá? Que é essa senha que hoje está sendo muito usada, que você vai lá, consegue consultar a carteira de habilitação, Uhum. baixar documento do veículo. Então, essa senha Gov também é usada para o MEI, tá? Para Legal. fazer Olha a aí. formalização. Só tem que tomar um cuidado aí, gente, que quando você abre um CNPJ, acaba vindo empresas aí e acabam pegando os dados e mandando boleto, fazendo propostas. Então, nem tudo que vocês receberem quando abrir uma empresa deve ser pago, hein? Sempre pesquisar bem antes, tá? Você não precisa estar se É, associando em lugar nenhum. olha aí, interessante. É interessante. Qual que é a minha despesa? Não, eu vou pagar meu INSS, que está aqui a guia, né? E nada mais que aquilo ali. Entendi. Então tem que se cuidar, abrir bem o olho, porque hoje você abriu, quando você abre o teu e-mail, já começa lá, Aham. aplicativo para o MEI, né? Se associa aqui, e aí
já vai um gasto muitas vezes aí um dinheiro jogado fora. Então toma bastante cuidado disso. Né, Michel? Essa é a vantagem de você ter um contador Também. para te amparar nessa situação, né? Isso mesmo. Então as pessoas têm que estar muito ligadas nessa questão, que às vezes acham que o contador ele é uma despesa, mas na verdade ele é um baita investimento. É verdade. Acaba sendo um investimento porque te ampara em toda situação legal que você vai ter dentro da empresa. Muitas vezes o contador cobra uma taxa pequena, né, que não é tão alta, que é o nosso caso aqui, para dar todo esse suporte, e aí você acaba tendo uma segurança, porque dessa forma você sabe, não, estou fazendo certo pelo menos, né? Então passa segurança aí. O importante também falar que quem abrir o MEI sozinho e quiser fazer em casa, você tem que fazer todo mês de maio, vence a declaração do MEI. Então, se você não fizer, dá uma multa, né? Eu abri minha empresa, o que eu tenho que fazer? Só pagar as guias? Não, uma vez por ano tem que fazer a declaração do MEI. Interessante. Que você vai lá, vai informar o quanto que você fez de venda fiscal, a tua venda, o faturamento no ano. Legal. Né? Vamos ver aqui o André Kratos, ó. Ele está colocando assim, ele escreveu para nós aqui, ó, dicas valiosas demais. Legal. Eu tenho MEI de outro ramo que eu trabalhava. A pergunta dele agora era fabricação de artigos de pesca. Agora, pergunta para o Michel, ele me colocou aqui, ó. Eu posso mudar o meu MEI para serviços e manutenção de bike? Pode sim, pode sim. Pode ir lá no site do portal do microempreendedor, tá? E através da senha você vai conseguir fazer a inclusão das atividades. Ele tem lá de uma forma bem simples mesmo, tá? Você não precisa pensar assim, qual que é o KNAI que está lá no cartão do CNPJ, né? Não, você vai lá, ele vai ter bem certinho lá, que vai ser reparador de bicicletas, né? Aí você já vai poder selecionar e pode estar fazendo alteração é feita na hora, tá? Assim que você concluir lá, o teu CNPJ já vai sair com a atividade correta, tudo certinho. Legal. Tanto você pode incluir como excluir, mudar o nome fantasia também, que provavelmente vai ter que mudar, né, André? Então você pode fazer isso aí e depois começar a movimentar aí. Legal. Então, olha só, a Andréia está dando uma boa noite aqui, o Magno está dizendo que está top as dicas. O Diogo perguntou quantas pessoas posso colocar, você já respondeu, né? Que é né? Você pode ter um funcionário via MEI, né? Fica bem claro aqui. O André daí já colocamos a questão dele. O Augusto César, ó, ele está perguntando assim, ó, eu como MEI, posso contar outro MEI, ou seja, posso abrir outro MEI? Acho que foi isso que ele quis dizer. Tá. Ter duas MEI na mesma pessoa? Então, não pode não, tá? Isso cabe à prefeitura fazer a fiscalização, porque você tem que ter um alvará de licença, tá, de funcionamento. Então, você não pode ter 2 CNPJs no mesmo endereço, tá? Existe somente uma atividade que é regulamentada que pode ter, que seria salão de beleza. Somente essa atividade aí, que tem muito dessas manicure, pedicure, elas acabam fazendo parcerias, né, com o proprietário do salão. Então, é somente essa atividade que pode ter mais do que um CNPJ no local do estabelecimento. Então, não pode, tá? Tá. Márcio Salgueiro está dizendo que tá top, ele escreveu show de explicação. Olha aí, ó. O Cristiano Viana também, muito bom. O Fabrício Camargo, ele perguntou assim, ó, eu na loja de bike, posso vender qualquer marca de bike? Pode. Produto, né? O produto bike. Mercadoria. Pode. Vamos ver aqui. O que você não pode vender é misturar atividade, muitas vezes, né, Márcio? Isso, né? É verdade. Se no teu CNPJ tá que você pode vender bicicleta, então não pode misturar vendendo alguma outra coisa que não seja semelhante, pelo menos, né? Semelhante. O Fábio Jesus Santos, ele colocou assim, ó, eu tenho MEI, se eu for fazer um empréstimo bancário, eu posso adquirir mais ou menos? Acho que ele está se referindo ao valor do empréstimo. Isso mesmo. Até tinha pensado já talvez no próximo assunto. O MEI, ele é bastante destinado, assim como o governo, nós temos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, o governo muitas vezes ele acaba direcionando muito para esses bancos do governo. Certo. Tá? Os limites de crédito são bem menores do que o MEI. Tá? Eu sei que teve uma época que estavam liberando um limite de crédito até de 15 mil. Eu posso abrir um MEI hoje e ir lá no banco e conseguir esses 15 mil?
Não, o próprio banco tem uma regra interna que ele acaba fazendo assim, não, ó, tem que ter no mínimo um ano de movimento, Uhum. tá com os impostos em dia, né? Então, o MEI ele acaba tendo uma desvantagem com relação a pensar em financiamento e tudo mais, tá? Ele é Ok. bem limitado mesmo. Legal, tá. Tem um assunto também bacana, uma vantagem do MEI, Márcio, que é a dispensa do pagamento da taxa do alvará para a prefeitura. Olha, Isso, bacana, pessoal. tá? O MEI, por ele ser considerado bem pequeno mesmo, as prefeituras eles não podem estar fazendo a cobrança da taxa do alvará, Isso é importante. tá? É Por importante. lei, eles estão Isso. amparados pela lei, né? Provavelmente Legal. aí já poupa aí de 400 a Uau, R$ 500 no ano, é uma, né? uma grata surpresa isso, né? É verdade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ótimo, né? O R Garage colocou. Diego Dantas, o valor de 81 mil será peças também? Acho que o montante do faturamento é entre peças e Sim, Diogo. serviço, É a soma dos dois, hein? soma dos É a dois. soma dos dois, não Tem que vai. cuidar. Isso mesmo. Ele não é só de um ou só de outro. Ele é a soma dos dois. Tá. O Felipe Maximiano perguntou: após eu dar entrada na modalidade ME, Sim. Aham. eu não posso mais voltar para o MEI? Pode sim. Bom. Pode voltar. Só que é o seguinte, aí tem um detalhe. O governo ele quer que você fique o ano inteiro naquele regime, tá? Então, por exemplo, assim, eu posso ser MEI e mudar para ME a qualquer tempo do ano, qualquer período do ano, mas agora eu ser ME e voltar para MEI é somente em janeiro do ano seguinte, Ok, entendeu? então sempre respeitar, eu chamo o regime fiscal o ano, né? Isso, é o regime É o ano, fiscal, né? né? Então, agora, é engraçado isso, né, Márcio? Se você está MEI e você, não, eu preciso contratar mais um funcionário, já Uhum. tenho um, preciso contratar dois, você tem que entrar no sistema do Certo, governo e falar, contratei mais um funcionário e assim estou passando para MEI. certo. Isso não tem regra de tempo, tá? Entendi, Não precisa ser entendi. janeiro, fevereiro, pode ser qualquer época do ano. Agora, já ao contrário, é só em janeiro. Ok. Marcelo Beto, ele colocou Michel, dicas valiosas. E aí ele Bacana. pergunta, ó, esse controle de compra e venda pode servir a livro de registro ou planilha? Já é o suficiente? Ou caso precise prestar contas com algum fiscal ou fisco? Então, assim, interessante a pergunta dele, hein? Na lei do MEI, eles disponibilizaram um formulário que você tem que anotar, fazer uma anotação mensal. Se for pegar lá na lei, tem os anexos da lei, onde mostra uma planilha que você tem que imprimir ela aos 12 meses. Chegou o comecinho do mês, faz a soma do mês anterior e vai lá e faz a anotação da venda, Certo. tá? Mas nada impede também dele fazer o controle dele numa planilha, num livro caixa, Olha aí. desses comprados em livraria, Uhum. né? Nada impede não, pode fazer também por lá, Tá. tá? A outra pergunta interessante aqui, eu vou ler agora do Flávio Santana. Ele diz assim, ó, tenho uma limitada inativa no ramo de TI e Sim, tenho intenções de ser fitter e mecânico, né? aham, Nessa área. Posso sim. abrir o AMEI? Eu tenho que fechar a limitada primeiro? Vai ter que fechar a limitada, hein? Se você fizer, na hora que for da entrada lá no portal do empreendedor, ele já vai constar que você possui uma empresa com o CNPJ, número tal, né, aberto. Mesmo estando inativa, tá? A situação do CNPJ tem que estar baixada mesmo para conseguir abrir Não a MEI. consegui, senão não Isso abre, mesmo, né? senão não abre. O André perguntou também, ó, se tem algum critério para estrutura de bicicletaria, tipo localização, mercadoria, equipamento. Acho que está se referindo ao local físico, né? Tem Não, alguma particularidade? não tem particularidade, tá? Você pode abrir, claro, tudo depende também da prefeitura, né? Mas como é um ramo que não tem poluição, não tem nada, Uhum, provavelmente se pode abrir em área urbana, né? Como talvez legal. também que nem uma garagem né? Na Um garagem da fundo, casa, né? num perímetro residencial, tá? Não tem Uhum. problema nenhum. Agora, sim, o que está acontecendo muito? A pessoa quer abrir uma metalúrgica, que mexe com tinta, com solda, tem barulho. Hum, Talvez numa área residencial.
Isso a prefeitura já proíbe. Mas daí por causa do impedimento municipal, Isso, muitas vezes. municipal. Tem que olhar Na fiscalização do município, eles acabam impedindo. Legal. Nada mais do que justo também, né, Márcio? Preservar, né? Preservar. Wagner Sala perguntou se o MEI precisa ter inscrição estadual. Isso depende muito dos estados. Bem no começo do MEI, o Paraná fornecia inscrição estadual. Depois ele acabou baixando. Mas você acaba tendo acesso para emitir a nota fiscal via estado. Mas hoje você abriu o CNPJ, no Paraná pelo menos, tá? Em outro estado eu não tenho conhecimento se esse sim ou esse não, mas ele no Paraná não tem inscrição estadual MEI. Olha aí, legal. ME já tem. O Leandro contribuiu com uma pergunta aqui, nós fizemos até a pergunta antes, se um MEI destinado para um tipo de atividade, ela pode ser modificado para a bicicletaria. Ele está perguntando aqui diferente, ele está perguntando assim, ó, boa noite, sou taxista, já tenho MEI. Posso utilizar o mesmo para a bicicletaria? Olha, eu te aconselho a falar com a prefeitura local daí, tá? Porque você pode ver que uma atividade não tem semelhança com a outra. Então, assim, tudo depende da prefeitura, tá? Que vai te atender. Então, eles vão poder estar te falando. Eu te digo assim, uns 90% não vão deixar você fazer usar isso o aí. mesmo, né? Porque a atividade acaba sendo... não é semelhança, não existe uma semelhança nas atividades. Uma atividade é uma coisa e a outra é outra destinação. Entendi. Né? Entendi. Agora, por exemplo, assim, se você colocar talvez um serviço de teleentrega aqui, né? Uma bicicletaria. Não, eu faço o serviço de entrega também, via bicicleta. Isso já é uma semelhança, né, Márcio? Entendi. Né? Da bicicletaria estar fornecendo mais um serviço. Mas é diferente do táxi. Legal. Márcio Moraes também perguntou assim, como emito uma nota fiscal no MEI? Então, Márcio, se você fizer a nota fiscal de prestação de serviço, via site da prefeitura, tá? A maioria das prefeituras do Brasil já está da forma online, que ele acaba fazendo via site da prefeitura. Se for venda de mercadoria, vou vender uma bike aí já tem que entrar no site do governo estadual. Porque quando você fala em venda de mercadoria, você fala no governo estadual. Quando é prestação de serviço, fala em governo municipal. Né? Tá? Aqui no Paraná, só basta fazer uma senha, né? Você preenche um formulário, manda para a Receita Estadual, faz a senha e aí eles já te dão acesso no site, né? E aí você faz a nota fiscal lá, uma nota fiscal válida no Brasil inteiro, né? E pode ficar tranquilo aí com a nota fiscal daí. Legal. Né? Quem perguntou aqui também foi o Diogo Dantas. Ele está perguntando se para fechar a MEI tem custo. Não tem não, Diogo. Aí, ó. Só tem que tomar cuidado com relação ao INSS que você está pagando mensal. Tá? Que na data do fechamento, ele sempre acaba jogando mais um para frente ainda. Tá? Mas não custa nada. Entra no portal do MEI, lá na formalização, com a senha você vai conseguir fazer a baixa dele tranquilamente, tá? E imprimir também a guia do imposto por lá. Legal. Tá? Esse ano, Márcio, pelo motivo da pandemia, o governo não liberou de imprimir as 12 contribuições do INSS numa vez só. Tá? Então, antes, o ano passado, nós conseguimos imprimir as 12 guias, entregava para o cliente as 12 guias, e aí ele ia pagando. Né? É interessante também, pessoal, essa parte de antecipar o pagamento da guia não se deve fazer. Por que não deve fazer? Vai que você precisou se encostar no INSS. Não sei. Tive um problema, tive que fazer uma cirurgia no joelho, tive algum problema assim de saúde, né? Então, se você está pagando aquele mês antecipado, o governo está entendendo que você está na ativa. Entendi. Né? Está na atividade. Entendi. Olha aí. Né? Então é interessante isso aí. Não antecipe o pagamento do MEI, tá? Sempre paga no mês normal, dentro do mês aí que é mais tranquilo aí. Legal. Ciderlan Claudino está perguntando aqui, ó, Márcio, eu recebo seguro-desemprego e eu abri o MEI no nome da minha esposa. Sim. Depois que terminar o seguro-desemprego, posso mudar o nome dela para o meu? Transferir o MEI de um... Não vai conseguir. Infelizmente não. Vai ter que segurar no nome dela ou baixar o MEI dela e abrir um outro no seu nome. O MEI ele não transfere para uma outra pessoa, tá?
Para você conseguir fazer isso, teria que ser uma ME, uma microempresa. Aí você consegue fazer a transferência. A MEI, infelizmente, não. Ok, então vamos lá. Quem mais? O Daniel está dizendo, ó, que live bacana, top. Então, ó, vamos Ah, agradecer ao legal. Michel que está construindo a live para nós aqui, né? Vamos lá, o João está dizendo, Márcio, a aula está muito boa para mim, legal. Vamos lá, quem mais? O Luciano está dando os parabéns aqui também. Vamos ver que o Alessandro está perguntando aqui sobre o faturamento de passar de 80 mil, automaticamente passa para ME, nós Isso, já passa para respondeu ME. isso, né? Aí vai precisar de um contador para fazer isso também. Aí já vai para o Tá? contador, né? É. O Giovanni está dizendo, ó, boa noite, show a live, gostaria de saber qual é o procedimento para o desligamento do funcionário da MEI. Ah, Olha tá. aí, ó, boa pergunta. Sim. Então, o desligamento do funcionário da MEI é a mesma situação de uma qualquer outra empresa, tá? Ele é feito via rescisão contratual, Com os né? mesmos Com os direitos, com mesmos tudo, né? direitos, vai ter direito a Deveres. 13º, multa rescisória, né? Férias proporcionais. Então, é a mesma coisa, tá? Quando você registra um funcionário, a MEI até o INSS ele acaba sendo um pouquinho mais caro, essa é uma desvantagem, Olha aí. tá? Que numa empresa MEI. No MEI ele é taxado 3% a mais de INSS Do que no ME. do que no MEI. Tá? Agora, por que o governo fez isso, eu já não sei. Hein? Deveria estar ajudando, né? Tinha que ser menos, né? É Ele verdade. taxa 3% a mais de INSS. Mas às vezes até para desencorajar mesmo, né? A pessoa continuar no meio tendo funcionários, né? Pode ser Verdade. uma alternativa que o governo usa aí. O Rodrigo Vilela também, ele colocou assim, ó, eu sendo funcionário de uma empresa, posso abrir uma MEI? Pode abrir sim, Rodrigo. Nada impede você trabalhar à noite em uma empresa e durante o dia ter outra atividade, né? Então, pode ter carteira assinada até mais vínculos. Ah, não, eu tenho dois vínculos. Trabalho de manhã numa empresa, à noite em outra, e à noite eu tenho meu negócio ainda, né? Sei lá, tem aí, distribui lanche, faz lanche, pode estar abrindo o MEI também, É sem como se problema fosse nenhum. essa segunda renda, né? Essa contribuição de Isso, renda, ele transforma num isso, negócio. Isso é correto. O que não interessante. pode é ter duas empresas. Legal. Deixa eu ver quem está perguntando também, é o Matheus Chad. Ele colocou assim, para prestação de serviço mecânico para Tá? lojista, como funciona o MEI? É idêntico, É né? idêntico, tá? Ele vai se enquadrar na mesma forma, Uhum. tá? Claro, isso tem a questão do vínculo, né? Você não poderia estar lá dentro da loja dele, sei lá, de segunda a sábado trabalhando lá dentro, que daí você acaba sendo um funcionário dele, né? Você tem que ter o teu local, ele trazer até você, ou você ir lá buscar, Uhum. montar a bike, tudo, depois vai lá e devolve para ele. Ok. Professor Irinaldo Santos, ele deu uma boa noite para nós aqui. Ele está Bacana. perguntando: pessoas com o nome no Serasa podem fazer MEI ou ME? Pode sim. Existe uma distinção. Hoje até atendi um cliente que estava com essa dúvida aí. Ele estava abrindo um MEI, ele é um pedreiro, e aí ele me pediu, tô com o nome sujo. Eu falei, o que a Receita Federal leva em consideração é a parte se o CPF está regular ou não perante a Receita Federal. Agora, perante o sistema de crédito do SPC, Serasa, isso o governo ele não acaba não portando, tá? Uhum. Então pode ficar tranquilo, né? Agora, qual que vai ser a preocupação que você vai ter que ter é com relação a abrir cadastro em fornecedores, Ok, tá? isso é importante. Isso é importante, porque assim, eu tô com o nome sujo, abri a empresa, aí é meu CPF, mas você vai fazer um cadastro lá no fornecedor para comprar os materiais, eles vão pedir o teu CPF e o teu CNPJ, eles acabam consultando, Uhum. né? Então pode ser aí um critério deles não estar aprovando o teu cadastro lá no fornecedor. Legal. Vamos lá, o André está dizendo só dicas espetaculares. Estou Que gostando bom. muito do aprendizado. Muito obrigado pela iniciativa, Michel e Márcio. Isso aí, ó. Da Bacana dupla hoje. demais. Só faltou o violão e a gaita hoje. É Aqui, mas verdade. Vamos lá tá- buscar o violão, velho. A Carla está dizendo aqui parabéns pela live, Márcio e Michel. O Silvano também está dizendo, ó, live top. Já tirei várias dúvidas. Já ficamos felizes com isso, tá? Verdade. O Diogo Dantas, ele colocou assim, ó, posso prestar nota para outra empresa como serviço?
nota Pode, fiscal para outra pode. empresa de serviço, né? Sim, pode, Pode, pode né? sim. Isso se chama muita terceirização, né, Diogo? Então, muitas vezes essa terceirização pode estar acontecendo de forma normal, tá? Uhum, Desde que seja dentro do teu estabelecimento, não tem problema nenhum, uhum. tá? O Mylin, ele perguntou como funciona essa transição do MEI para a ME. Ele quer saber como que ele é avisado disso. Então, assim, ele não existe um aviso do governo que você estourou o limite, por exemplo, da MEI, Ok. tá? Mas o contador vai ter que ir lá e informar o governo através de uma comunicação que se chama exclusão Uhum. e daí passar para a MEI, E tá? se ele não utiliza um contador, Michel, e ele não se atentou para isso, ele sofre alguma penalidade daí? Ele sofre penalidade sim, Olha aí. tá? Quando você for fazer essa declaração que eu comentei, que vence sempre em maio do ano subsequente, né? Do ano seguinte, se você chegar lá e colocar que você faturou R$ 82.000 na declaração, você já está desenquadrado do MEI. Entendi. Então, pode ser que o governo perceba isso e vai perceber, né, que você digitou um valor lá acima do permitido e ele faça você desenquadrar, inclusive pagar os impostos desde o começo de janeiro. Entendeu? Acho que já vai até ao encontro da pergunta do Isso. Alessandro aqui, ó. Ah, tá. Ele perguntou assim, ó, quando ultrapassamos o faturamento do MEI, somos sobretaxados sobre todo o faturamento do ano ou sobre o excedente? Sobre o excedente, tá? Na virada, então, né? Isso. Pessoal? Ele tem uma regra. Por exemplo, assim, você vai abrir, hoje uma bike tá doido, né, Márcio? 5, 6 mil qualquer bike, né? Então partir para uma bike média para boa aí, né? Os preços são bem elevados. Então, ele tem uma brechinha na lei aí que fala assim, que se você, por exemplo, eu abri durante o ano, eu abri em junho, né? E chegou em dezembro. Em dezembro eu somei meu faturamento lá. Ele não deu os 81. Só que se você faturou proporcional a como se tu tivesse já aberto 12 meses, você também pode ser desenquadrado. Também desenquadra. Também desenquadra. Tá? Então, assim, eu já faturei 60 mil e eu abri em junho até dezembro. Então, ele já deu, na média, que você ia passar dos 81 se você tivesse aberto de janeiro a dezembro e também vai ser desenquadrado. Também é desenquadrado, Também mesmo que não desenquadrado. atingiu, então, os 80. Os 81. Ele faz o que? Mais uma média mensal, então, Isso. para poder Você deve, se enquadrar. na lei está bem claro que você deve dividir o número de meses pelo faturamento, né? E aí vai ocorrer o desenquadramento também. Tá, legal. O Wagner ainda perguntou, ele sendo funcionário de uma empresa e abrir uma MEI, ele perde os direitos de FGTS, seguro, etc. da empresa quando ele for desligado? O seguro-desemprego, sim. O FGTS, não. Não, esse Isso. ele O FGTS, como ele é depositado pela empresa, ele acaba sendo um direito do trabalhador, tá? Ele é o direito do trabalhador. Agora, o seguro-desemprego, não. O seguro-desemprego, o que acontece? Já fala a palavra, né? Seguro-desemprego. Então, se você tem um CNPJ aberto ou o MEI aberto, o governo entende que você está trabalhando, está empregado. Entendi. Né? Então, não pode ter, não. Legal. Vamos ver o que mais tem de pergunta aqui. O William Antônio, ele está perguntando aqui, como MEI, posso usar minha conta bancária pessoa física para montar a empresa ou teria que abrir uma conta de pessoa jurídica? Olha, William, eu oriento a abrir a pessoa jurídica, tá? Existe um princípio dentro da contabilidade, que é o princípio da entidade, que não se deve misturar o dinheiro da pessoa física com a da jurídica, tá? Então, é interessante você abrir na pessoa jurídica, até interessante depois para você conseguir um financiamento, algum aporte do banco aí fica tudo mais na mão. Bem aqui. O Ciderlan comentou, essa vai para o Michel, uma das melhores lives deste ano. Obrigado, senhores. Tá aí, Michel, para você. O Edson Moreira, tenho MEI e trabalho com carteira assinada. Se eu for demitido da empresa, tenho todos os meus direitos. Já respondeu, né? Sim, menos o seguro-desemprego, né? Só seguro que não, né? Vamos lá. O Vitor Iago, se no ano passado, margem de faturamento do MEI automático, passa para o ME e depois posso voltar? Pode, sim, né? Pode sim. Só lembre que tem que ser sempre no mês de janeiro daí, tá? Do ano seguinte. Tá? Pode ser desenquadrado, baixou as vendas,
Volta para o MEI? Pode Uhum. voltar para o MEI, não tem problema. Tá. O Silvano está perguntando aqui sobre o limite de compra. Tu respondeu que não tem, né? No Isso, MEI, bem né? lá no Só comecinho eu comentei, porque depois assim, ele vai ver. se você for montar, você vai ter um investimento alto, né? Então isso para você formar o estoque, Silvano, não tem não. A lei Ok, está bem clara que é limite de venda. ok. Uma curiosidade minha também, Michel, porque eu já abri a minha empresa aqui como microempresa já, né? Não Sim. entrei no MEI, não fiz esse caminho inicial, né? Aham. Na tua opinião, eu acho que isso não tem lei. Mas na tua opinião, você acha que os fornecedores eles dão uma credibilidade maior na hora de fazer uma avaliação de crédito para quem é um microempreendedor ou uma microempresa? Eu acho que sim, Márcio. Eu acho que sim. O microempreendedor, ele acaba passando para essas empresas maiores essa imagem que ele é fraco, que é pequeno, Uhum, né? Tem muito disso. Então, assim, claro, a empresa que vai vender vai fazer uma consulta lá no SPC, vai ver se a pessoa está negativada ou não, né? Vai talvez passar um limite de compra menor, né? Agora, a partir do momento que está no MEI, que você tem um capital social maior, já tem uma contabilidade mais redondinha, uhum. vamos dizer assim, mais certa, aí você já é visto com outros olhos, pode ter certeza. As empresas, na hora de avaliar o Isso, crédito, elas fazem esse tipo correto. de E ponderação, né? muitas empresas também, Márcio, eles acabam fazendo uma jogada que, se for para vender para o MEI, eles acabam cobrando um valor um pouco maior do que para uma ME. Então, fiquem atentos para isso Olha aí. também, tá? Porque o que acontece? Isso existe, foi um questionamento que foi feito, até por uma empresa aqui de Ampere, Uhum, fez um questionamento para a Receita Estadual do Paraná, falando que o MEI era contribuinte ou não, uhum, né? Tinha essa dúvida. Porque o que acontece? Se não for contribuinte, o ICMS aqui no Paraná é 18%. E se for contribuinte é 12%. Então, para essa empresa poder formar o preço para MEI, tinha essa desigualdade, né? E aqui entendi. no Paraná é para ser 12%. Ele é contribuinte porque ele paga R$ 1 na guia dele. Uhum, Então, ele pagando aquele R$ 1, ele é contribuinte, mesmo sem inscrição estadual. uhum. Eu já vi mesmo em fornecedores, até quando passavam tabela de preço, vinha lá uma coluna lá para a Olha aí. empresa assim enquadrada no MEI e a outra para a microempresa. Por isso que Mas isso que eu são perguntei regras, disso. isso são regras da própria empresa, são políticas, né? E não é ilegal, né? Fique bem claro isso, né? Não, não Não é, é ilegal. não é legal, não. Não A é empresa legal, vai fazer não. isso. Tá? Ele acaba sendo mesmo uma regra que a empresa coloca lá e, né, e faz isso aí, Uhum. tá? Vamos lá, Victor Iago. Se no ano passado a margem de faturamento do MEI automático. Ah, essa eu já li, desculpem, pessoal. Deixa eu Aham. me achar aqui novamente aqui na. O Diogo Dantas, ele está colocando assim, ó, Sim. como funciona a declaração de imposto de renda física, pessoa Ah, física, tá. Uhum. via MEI. Ele está dizendo assim, ele divide o salário e peças ou tem que declarar tudo? Não, então aí também bacana a tua pergunta e a tua preocupação, Diogo, pelo seguinte, a Receita Federal ela divide o que é CNPJ e o que é CPF. Ela não mistura os dois. Olha aí. Então, por exemplo, assim, o INSS que você está pagando no MEI, ele é para ser sobre um salário mínimo, que hoje está em torno de R$ 1.100, tá? É, você vai declarar sobre os R$ 1.100, Uhum. mas sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. Nesse ano, a declaração de imposto de renda foi para quem teve ganhos superiores dava 28.400, R$ 28.500 mais ou menos, Uhum. tá? Então esse ganho superior era se você tivesse carteira assinada, mas como o MEI ele é sobre R$ 1.100, você estava dispensado. Existia há uns 8 a 10 anos atrás que se você tivesse um CNPJ no nome, você estava obrigado a declarar imposto de renda pessoa física. Mas essa lei caiu, Entendi. tá? Ela caiu fora, né? Então, se for pelo MEI, abrir o MEI, precisa declarar? Não, não precisa, pode ficar tranquilo, Uhum. tá? A não ser que você trabalhe com carteira assinada mais em outro lugar, que daí a soma de um salário mínimo do MEI com o teu salário lá, pode ser que você esteja que obrigar, tá obrigado a declarar, Uhum. Entendemos. tá?
Tá, vamos lá. O Iranildo, ele chegou agora, mas ele está perguntando, acho que vale a gente responder. Vamos lá. Ele está perguntando se tem algum fator mínimo para ele abrir a MEI ou a ME. Ou seja, teria algum impedimento? Não Não tem. tem, né? Se for pensar em dinheiro, talvez pode ser que seja em dinheiro, ele se chama o capital social, tá? Não tem. Na lei ele não fala. Uma MEI pode abrir com 100 mil reais, por exemplo, Uhum. né? Ah, vou montar um negócio, mas você pode ter um investimento muito alto, mas o que o governo pega mesmo é o faturamento dos 81 mil. Viu? Embora a MEI seja mais simplista nessa Aham. parte de burocracia, tudo, ela, ela não exime a pessoa que tem o MEI das responsabilidades fiscais, né? Com certeza. Ela está fazendo a prática comercial, É a prática né? É dentro da uma lei. prática comercial. Então ela pode Beleza. ser fiscalizada, Uhum. né? Não tem nada de acobertar aí, né? O Joassi está perguntando aqui se ele abriram a MEI no nome do filho, sendo que ele vai administrar isso. Que impedimento pode dar, né? Ou que Então, problema pode dar isso? entendi. Você pode abrir a MEI, tá? É interessante que seja a pessoa maior de idade, tá? Uhum. Consegue abrir menor de idade? Consegue sim, mas é interessante que seja maior de idade. Tanto para fins de responsabilidade civil, alguma coisa assim, é interessante que a pessoa seja de maior. O menor pode abrir MEI, então. Sim, consegue. Ele tendo a senha Gov, o título de Uhum. eleitor lá, Mas quem responde isso? Ele mesmo ou um maior? esse que é um dos problemas. Quando a pessoa é menor de idade, quem responde é o pai. Ele é representado Hum, pelo pai, né? ele é representado, aí Ele que é tá. representado. Ou seja, se o Joassi ali que perguntou, né? Se o filho dele for menor, mesmo que abra o nome do filho, quem responde é Quem ele. responde é ele. É isso aí. Então tá bom. Hum. Ó, o Luciano Corá, nosso amigo, que está Ah, dizendo, ó, Luciano, parabéns pelo conteúdo. bacana, Obrigado. Luciano. O, Abraço aí, An- Luciano. o André Pizzaiolo. Kratos, isso aí. Que de ampere, Luciano. Michel, Isso. em termos estruturais, para efeito de vistoria para tirar o alvará, quais os Aham, critérios básicos para abrir as portas da bicicletaria? No formato MEI, né? entendi. Então, no formato MEI, ele acaba, a vistoria da prefeitura vai acontecer, tá? Porque eles precisam ter um cadastro das empresas dentro do município. Então, assim, ela está dispensada do pagamento do alvará da licença, mas ela tem que ter o alvará, porque ela tem que vir aqui fiscalizar. Uhum. Né? Então, o que ela vai acontecer? Ela vai chegar aqui, vai ver se tem um funcionário mesmo, ou se é só o patrão que está trabalhando. Aqui em Ampere, pelo menos, eles fazem uma medição da sala. Ó, minha sala tem 30 metros quadrados, tem 80 metros quadrados. Isso tudo é para alimentar o sistema para ter no cadastro deles. Né? Então, essa vistoria da prefeitura vai acontecer, tá? Uhum. Inclusive porque você precisa emitir nota fiscal. Então, se você não tirar o cadastro na prefeitura, o alvará de licença na prefeitura, você não vai conseguir emitir nota fiscal da prestação de serviço, Então é necessário isso, que né? é necessário, É isso aí. tá? Só O cuidem para a alvará é cobrança, importante. tá? A cobrança está dispensada do pagamento. O Fábio de Jesus está dizendo também, parabéns pela live. De qualquer forma, no meu ponto de vista, é sempre bom procurar orientação de um contador Olha aí. para tirar as dúvidas. Show. É isso aí, ó. O Michel está aqui hoje. A gente vê o quanto é importante a figura do contador para qualquer tipo de empresa, né? É verdade, Márcio. Eu vejo mesmo nós aqui, né, Michel? A gente tem muitas dúvidas. Quando aperta uma dúvida do imposto, de um produto novo, alguma coisa, a contabilidade sempre tá pronta para nos ajudar aqui. É verdade. É parceria, né? Não é despesa. Márcio, eu acho que eu acho que acabou as perguntas aí? A princípio, sim. Tá, então vamos lá. Uma das coisas importantes que era bom nós também deixar bem claro é a questão da ME, né? Nós falamos bem pouquinho. Bem pouquinho, né? O que acontece? Uma ME, a empresa teria que ter a contabilidade, então, em dia, né? Informar todas as despesas para o contador. Ah, tem minha conta de água, minha conta de luz daqui. Eu fiz um plano de telefone no CNPJ da empresa, Olha aí. né? Então, assim, tudo isso tem que informar para a contabilidade. Uhum. Então, já começa a ME ter um custo a mais. Além do imposto, que ele vai ser mais elevado, que você vai pagar sobre o faturamento, o alvará de licença a prefeitura já cobra, Uhum. então já vai ter mais essa despesa do alvará. Um sistema para emissão de nota fiscal, você vai ter que pagar também, né?
Existe um sistema gratuito de nota fiscal, mas ele tá até, já começaram a querer cobrar. Esse sistema aí da SafeWeb, eles estão querendo cobrar R$ 48. Agora, ele vai ser descontinuado, ele era gratuito, e agora a partir de 15 de agosto, se não me engano, ele vai ser descontinuado e já vou começar a cobrar, né? Então, é interessante também, já tem um custo a mais, que na EMEI você não tem, né, sendo EMEI. Então, a contabilidade, essa parte aí, a questão também de bancos, é interessante, quando você transforma uma MEI para EMEI, é interessante informar o banco, né, ó, transformei minha empresa, eles vão já, talvez, aumentar um limite, já vão dar já vão olhar diferente, né, para o teu CNPJ aí, tá? Certificado digital também, Márcio. O que é o certificado digital? É o CNPJ digital que serve para autenticar as notas fiscais no servidor do governo federal. Então, assim, hoje eu sou EMEI, então eu vou começar a tirar nota fiscal. Você tem que ter o sistema e esse certificado digital tem que estar dentro do sistema. Então, já gira em torno de R$ 250 nessa faixa aí, por ano, né? Então, o certificado digital tem que estar instalado no computador, já tem que ter o computador. Então, vamos supor assim, um sistema, então já vai ter que ter um sistema no mínimo de uns R$ 50, de 50 a R$ 100, já vai atender para tirar a nota fiscal, talvez fazer essa parte também fiscal de controlar boletos, contas a pagar, já vai lançar no sistema as tuas mercadorias, né? Ele já vai, eu instalei um sistema aqui, eu sou EMEI hoje, instalei o sistema e eu preciso saber o preço de venda do pneu. Então lá você já vai conseguir cadastrar quanto que te custou, né? A tua margem de lucro, né? Vai ter tudo histórico já dentro do sistema, informatizando. O controle é muito maior, O né? controle é muito maior, né? Nada que no MEI também você não pode fazer isso, né, Márcio? Pode fazer também. Só tu está dispensado da parte fiscal. Né? A pessoa que está no MEI, e ela, digamos que esteja dentro desse faturamento anual ao qual se enquadra. Que norte ela pode ter assim para ela pensar que futuramente pode ser saudável ela mudar para um outro regime fiscal? Isso é baseado aqui em faturamento, é baseado em custo, não o que a lei diz, mas aquilo que é saudável para ele. Então, acaba sendo no faturamento mesmo, né? Quanto mais fatura... Isso mesmo, acaba sendo no faturamento mesmo, né? Não tem uma outra forma assim, né? Porque a microempresa ela sobressai os custos, né? Isso tudo que você falou aí é bastante custos. Eu vejo no meu dia a dia aqui. É verdade. Tudo que você falou eu tenho aqui. Então, assim, quando chega uma mercadoria, né? Vamos faturar a mercadoria, né? Tem esse linguajar, né, do comércio aí. Então tem que tomar muito cuidado mesmo, porque as margens do lucro hoje em dia, você sabe que tem muita concorrência também na internet vendendo de tudo, né, hoje. Então tem que prestar bem atenção, fazer um levantamento de custo certo daquela mercadoria, né, quanto você está gastando, para poder cobrir todas as despesas. Um dos objetivos da empresa pode ter certeza que é a lucratividade. Todo mundo abre para ter lucro. Todo mundo abre para ter lucro, né? O objetivo da empresa é o lucro. É verdade. Então, sem sombra de dúvida, o controle tem que ser bem feito, tá? Muito bem controlado. Legal, pessoal. Eu não quero tomar muito tempo do Michel. Eu quero, na verdade, agradecer o Michel. Obrigado mesmo pela parceria que a gente tem aí. Valeu, Márcio. Você ter tirado todas as nossas dúvidas aqui. Eu aprendi bastante hoje também. Foi muito produtiva a tua presença aqui. E vocês que estão nos acompanhando, por favor, não deixe depois de dar o like no vídeo, de compartilhar ele com alguém. Se foi produtivo para você, pode ser para outras pessoas também. A live vai ficar salva, vocês sabem que eu deixo ela salva lá. E se tiverem mais alguma questão depois, eu procuro o Michel aí. Isso mesmo. Para a gente responder depois. Márcio, eu quero agradecer de coração mesmo. O Márcio é meu amigão aí desde pequeno, né, Márcio? Desde criança. E a gente tem os olhos assim pela capacidade que ele é empreendedor aqui na nossa cidade. Quando ele procurou nós para fazer a empresa dele, ele veio com um plano de negócio montado, sabia o que fazer, né, Márcio? Isso é verdade, planejamos bastante. Planejou bastante, acertou bastante, errou bastante. Erramos. Né? E é assim mesmo. Mas eu agradeço, Márcio, e espero ter contribuído, muito, ter passado esse meu conhecimento para todo mundo aí.
né? E eu fico à disposição. A hora que quiser fazer um outro bate-papo aí e tal, fico à disposição. Legal. Espero que tenha outras oportunidades, sim. Verdade. No mais, pessoal, muito obrigado. Que vocês tenham aí um bom, excelente final de semana. Meu desejo é que Deus abençoe todos vocês aí. Obrigado. Amém. Obrigado, Michel. Gente. Querido, eu quero falar com você, que é um futuro mecânico ou já é mecânico, que trabalha aí na sua casa, você que tem o seu pequeno negócio e porventura tem dificuldade em comprar insumos, graxas, lubrificantes e toda essa gama de produto para você utilizar aí no dia a dia da sua oficina. Ou é porque os preços são muito altos para um pedido inicial, ou porque as empresas têm valores e pedidos mínimos, quantidades mínimas. Então, para ajudar você, eu me tornei também distribuidor da marca Solifes, essa marca nacional que produz aí produtos fantásticos, desde a linha de entrada até a linha de performance para as bicicletas e produtos incríveis para nós usarmos aqui dentro da oficina mecânica. Ou seja, graxas desde rolamentos para direção até graxas para suspensão, óleos para suspensões também, óleos hidráulicos para freio, tanto DOT quanto mineral. Produtos de limpeza também, como álcool isopropílico, desengraxante, o shampoo, ou seja, uma gama completa de produtos. Então, se você precisa desse produto, nos chame pelo esse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, que nós teremos o prazer de te atender e colocar esses produtos aí dentro da tua oficina a um preço super justo. Você não vai mais pagar preço de Mercado Livre, você vai pagar preço de lojista, porque eu vou fornecer isso aqui para você e é uma forma de te ajudar a crescer ainda mais na sua profissão.